Alô, galera, aquele abraço! Começou neste sábado com 5 partidas, a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dos 5 jogos dos 5 mandantes, Vasco da Gama, Cuiabá, Coritiba, Atlético Mineiro e Palmeiras, apenas um venceu, que foi o Coxa de virada, 3-1 para cima do América. E o Vasco da Gama, hein, gente? Vasco da Gama, na zona de rebaixamento, não consegue sair da zona da morte, perdeu em casa para o Cruzeiro por 1-0. Cuiabá e Bahia empataram em 1-1. Coxa confirmando, 3-1 para cima do América. O Galo do Felipão, hein? Felipão ainda não venceu comandando o Atlético Mineiro, nem no Brasileirão, nem na Copa Libertadores da América. Perdeu em casa para o Corinthians hoje por 1-0. E no duelo da noite, em São Paulo, 1-1 entre Palmeiras e Flamengo. A partir de agora, esse começo de rodada do Brasileiro, vou mostrar como está a classificação atualizada e também projetar os jogos desse domingo. 5 jogos no sábado, mais 5 no domingo. Por falar em domingo, as odds na tela para você aqui do primeiro jogo abrindo o domingo. 11 da manhã tem Santos e Goiás. Vitória do Santos pagando 1,85, odd de 1,85. Empate 3,50 e a vitória do Goiás 4,33. Vai no site da KTO, kto.com, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para você receber 20% no teu primeiro valor depositado na KTO. Deixa eu começar pela ordem aqui. Vasco da Gama e Cruzeiro. São Januário, sem público, o Vasco está punido, sem público, portanto, Vasco perdeu em casa. Segunda derrota seguida do Vasco da Gama no Brasileirão. O Vasco tem uma vitória dos últimos 13 jogos no Brasileiro. Essa vitória na 12ª rodada em casa contra o Cuiabá, vitória por 1-0. A única nos últimos 13 jogos. Lembrando que o Vasco, você vai lembrar, né? Bateu o Cruzeiro em BH na abertura do Campeonato Brasileiro. Em BH, o Vasco venceu o Atlético Mineiro. Venceu o Galo em BH. Muito bem. De lá para cá, 13 jogos, apenas uma vitória contra o Cuiabá. Vasco em busca de técnico. Mergulhado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Próxima rodada, jogaria contra o América Mineiro. Mas o jogo não tem data para acontecer porque o América está envolvido nos seus jogos contra o Corinthians pela Copa do Brasil, até jogo marcado para sábado. Coringão e América pela Copa do Brasil. Seria a data do fim de semana para América e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama é vice-lanterna, 19ª posição com 9 pontos, empatado com a América, que os dois com 9. Pelo saldo, o América é lanterna. Saldo negativo 16 para o América, saldo negativo 12 para a equipe do Vasco da Gama. Muito mal na competição. Vasco, que retornou agora da Série B, claro, ainda faltam 24 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Agora o torcedor do Vasco está preocupado com esse efeito ioiô do clube nas últimas temporadas. Ora Série A, ora Série B, ora Série A, ora Série B. O torcedor não quer esse efeito ioiô para o Vasco da Gama. Cruzeiro também subiu. Não perde a 3 jogos no Brasileiro, tem 2 vitórias e um empate agora na sequência. E na próxima rodada recebe em BH a equipe do Coritiba, o Cruzeiro, que com a vitória, neste momento, a rodada está em andamento ainda, está na 8ª posição com 21 pontos na tabela. Cuiabá e Bahia, pessoal. Cuiabá largou na frente com o Daverson, Bahia acabou empatando na sequência. Cuiabá fora do Z4, então o empate deixou o Cuiabá fora do Z4, já não perde há 2 jogos. E na próxima rodada o Cuiabá enfrenta o Fortaleza fora de casa. O Bahia não vence há 3 jogos. Mas, com qualquer resultado que aconteça na rodada, o Bahia nesta rodada não vai entrar na zona de rebaixamento. Na próxima rodada vai enfrentar o Atlético lá em Curitiba, o Furacão. Por que o Bahia não entra no Z4, pessoal? Pelo seguinte, ó. Paulinho, mas se o Goiás vencer, cadê o Goiás aqui, ó? Goiás e Santos. Se o Goiás vencer o Santos nesse domingo, 11 da manhã, vai colocar o Bahia na zona de rebaixamento? Não. Porque se o Goiás vencer, certo? Se o Goiás vencer consequentemente aqui, o Santos é que vai cair para a 17ª posição. Por quê? O Goiás vencendo vai 14 pontos.
Santos e Bahia ficariam com 13. Digamos, 1-0 para o Goiás. O Santos vai ficar com saldo menos 6, o Bahia também. Só que aí o Santos terá marcado 11 gols contra 15 do Bahia. Então, nesta rodada, o Bahia, por ter Santos e Goiás, confronto direto, o Bahia nesta rodada não entra na zona de rebaixamento. Cuiabá é 13º, tem 16 pontos na tabela, tá tranquilo para esta rodada a equipe do Cuiabá. Vamos seguir aqui. Coritiba, de virada, bateu no Couto Pereira, o América por 3-1, 2 vitórias seguidas já do Coritiba. Nesse momento o Coxa, atenção, hein? O Coxa tem 3 pontos a menos que o 16º colocado na tabela. Exatamente isso, pessoal. Exatamente isso. Nesse momento o Coritiba tem apenas 3 pontinhos a menos, ou seja, uma rodada separa o Coritiba de sair da zona de rebaixamento. Na 11ª rodada, estamos na 14ª agora. Há 3 rodadas atrás, o Coritiba estava a 8 pontos do primeiro clube fora do Z4. Nesse momento está a 3. Eu lembro muito bem que eu dizia aqui no meu canal do YouTube, nos meus espaços na Rádio Bandeirantes, nos meus espaços da TV Bandeirantes, que era muito cedo dizer que o Coritiba seria rebaixado, que iria ser rebaixado nessa temporada. Até poderá ser, mas falei isso há 4 rodadas, 5 rodadas, que era muito prematuro falar isso. Cheguei a ouvir, inclusive, no pré-jogo contra o Grêmio, o Coritiba tomou uma goleada, na arena, inclusive, o Grêmio vai enfrentar o virtual rebaixado Coritiba. Como virtual rebaixado? Naquele momento lá atrás, faltavam o quê? 27 rodadas para terminar, 28, 27 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Agora já faltam 24. E davam o Coritiba como virtual rebaixado. 10 pontos. Bahia tem 13. São 3 pontinhos só. Faltam 24 rodadas. 2 vitórias seguidas do Coxa. Coxa enfrenta agora o Cruzeiro lá em BH. Próxima rodada tem Cruzeiro e Coritiba lá em BH. O América, pessoal. O América tem altos e baixos. Já não vence há 5 jogos no Brasileiro. Tem 2 empates, 3 derrotas na sequência. Jogaria na próxima rodada contra o Vasco da Gama. Mas não vai jogar contra o Vasco na próxima rodada, no próximo final de semana. Porque no próximo final de semana o América enfrenta o Corinthians pela Copa do Brasil. Já expliquei antes a situação aí de Corinthians e América. Ok? Passar para Galo e Coringão. Coringão fora de casa, conquistou uma bela vitória. O Coringão dá uma respirada agora, tem apenas uma vitória, que é essa, nas últimas 3 rodadas. E enfrentaria na próxima rodada o Grêmio. O jogo não tem data para acontecer, porque o Corinthians vai enfrentar o América no próximo final de semana pela Copa do Brasil. Então o jogo contra o Grêmio está adiado. O jogo aconteceria em São Paulo. Então o Coringão, com a vitória para cima do Galo, 14ª posição, 15 pontos. Nesta rodada, tranquilo, o Galo. O Corinthians. Na pior das hipóteses, se o Goiás venceu o Santos, certo? O Santos vai ser aqui o 17º com 13 pontos. Na pior das hipóteses, o Corinthians vai ficar com 2 pontos a mais que o primeiro rebaixado. Na melhor delas, se o Goiás perder para o Santos, vai ficar com 4 pontos a mais. Então, o Coringão dá uma respirada. O Atlético, hein, pessoal? 11ª posição, tem 20 pontos na tabela. Nesse momento tem 9 a mais que o primeiro rebaixado aqui, beleza? Que é o Goiás. Na próxima rodada vai enfrentar o próprio Goiás em Goiânia. O Galo, que não vence no Brasileiro já há 5 rodadas. São 3 empates e 2 derrotas. Se colocarmos nesse pacote o Filipão aí, o Filipão comandando o Galo também não venceu na Libertadores, passou de fase, é verdade, empatou com o Libertador do Paraguai em 1-1, passou de fase. Mas até agora, o Atlético do Filipão não venceu. Então, o Filipão não tem nenhuma vitória comandando o Clube Atlético Mineiro. Deixa eu passar finalmente para o último jogo do sábado. Palmeiras e Flamengo, jogaço, quer dizer, jogaço. Não foi um grande jogo assim, mas jogaço pelo tamanho das equipes, né? Pela grandeza das equipes e mais do que isso, pelo momento em que passam no futebol brasileiro o Palmeiras e também a equipe do Flamengo. 1-1. Dudu pro Palmeiras, de Arrascaeta, o gol do Flamengo. Palmeiras vem agora de 2 empates seguidos no Brasileiro. Já não vence na competição
há 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas. Tem a equipe do Palmeiras que pega agora o Inter. Próximo final de semana no Beira-Rio tem Internacional e Palmeiras. Palmeiras com o empate ficou na 4ª posição por enquanto com 24 pontos. Claro, pode perder posições aí ao final da rodada, que se encerra nesse domingo. Então, o Palmeiras está dando uma travada, não consegue vencer no Brasileiro a equipe do Palmeiras. E o Flamengo com o empate agora ultrapassou o Grêmio. Claro, tem Grêmio e Botafogo nesse domingo na Arena, mas nesse momento o Flamengo é segundo colocado, tem 26 pontos. Mesma pontuação do Grêmio, os dois com 8 vitórias, mas pelo saldo o Flamengo é segundo colocado. O Flamengo tem saldo 9 contra saldo 6 da equipe do Grêmio, certo? Então, são as posições de momento aí de Palmeiras e também de Flamengo. Botafogo 33, Flamengo e Grêmio 26, Palmeiras 24, fechando o G4. Bragantino 23, Flu 21, fechando o G6. Caindo hoje, Goiás com 11, Coritiba com 10, Vasco e América, ambos com 9 pontos na tabela. Rodada começou nesse sábado e vai ter nesse domingo, 11 da manhã, Santos e Goiás, 4 da tarde no Rio, no Maracanã, Fluminense e Inter, em Bragança às 4, tem Bragantino e São Paulo, na Arena, 6h30, seria o jogo do líder contra o vice-líder, como o Flamengo ultrapassou momentaneamente o Grêmio, então é o jogo do líder Botafogo contra o terceiro colocado, que é o Grêmio. E aí também às 6h30, no Castelão, lá em Fortaleza, tem Fortaleza e Atlético Paranaense. Nesse domingo, ao final da rodada, lá por volta de 8h15 da noite, 8h30, vou trazer um balanço aí do que foi totalizada essa 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, passando, obviamente, aí a classificação atualizada após os jogos de domingo. Por enquanto, Botafogo líder 33, América lanterna com 9 pontos na tabela. Vamos ver que vai mexer aqui nesses jogos de domingo, o que vai mexer na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Tchau!